E aí, zoeiro, tudo bem com você? Aqui é o canal Zoeiro Histórico, eu sou o professor Juarez Júnior e hoje é a terceira parte da nossa aula de Era Vargas. Seja muito bem-vindo. Tá tranquilo? Tá favorável? Solta a batida aí, compadre. Tchum, tchá, tchum, tchum. Vimos nas aulas anteriores que o governo Vargas já passava por um processo de grandes rompimentos com o que existia anteriormente na nossa história. Com o rompimento com a República Oligarca, quando Vargas propôs uma nova Constituição. E hoje, no nosso terceira aula sobre a Era Vargas, a gente vai ver uma nova Constituição sendo proposta, a de 1937, que foi uma Constituição outorgada. Não sei se você lembra, mas não custa nada relembrar que uma Constituição outorgada é aquela que é obrigada pelas autoridades. Outro exemplo de Constituição outorgada na nossa história, a Constituição de 1824 de Dom Pedro I. O pessoal fica, caralho, fiado. No primeiro momento do Estado Novo, ou também de uma ditadura varguista, é necessário a gente perceber que o Vargas decretou um estado de emergência, onde através desse estado de emergência, ele poderia prender, julgar e condenar pessoas sem necessariamente passar pela justiça. Eu não sei se vocês estão tendo a dimensão do que é isso. Numa lógica democrática e republicana, são três poderes: o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Quando Vargas tira essa possibilidade de uma pessoa passar pela justiça, ele está enfraquecendo o poder judiciário e está fortalecendo o poder executivo. Essa questão do fortalecimento do poder executivo é uma das grandes características de uma ditadura, onde através disso o poder executivo teve mais força sobre as outras autoridades. Outra característica importante desse início do Estado Novo foi o fim do federalismo. Porque o Brasil já tem o federalismo já desde o início da República, quando a gente teve a Constituição de 1891. E quando Vargas decreta o fim do federalismo, o que acontece? Há uma centralização política através dele. E o grande ato que simboliza esse fim do federalismo é quando teve a cerimônia da queima das bandeiras dos estados brasileiros. Naquele momento, Vargas demonstra o quê? Não existe mais estados no Brasil. O que existe é o Brasil, ou seja, é um ato desse nacionalismo extremo e do fim das autonomias dos estados no Brasil. Além disso, uma ditadura varguista ela vai suprimir instituições democráticas. Por exemplo, vários partidos políticos vão ser colocados na ilegalidade, como por exemplo o PCB. Várias instituições democráticas, como por exemplo os direitos à greve. O governo vai reagir de maneira efusiva contra os trabalhadores que vão bater de frente com o governo. Ou seja, o Vargas vai preparando o terreno para dominar o Brasil arbitrariamente. Caralho, arbitrariamente. Demorou, fiado? Vai sair. Mas nenhuma ditadura fica muito tempo no poder sem fazer propaganda, é óbvio. O Vargas ele era muito inteligente e sabia que a propaganda era um dos grandes trunfos de governos autoritários. Através disso foi criado o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como função fazer propaganda do governo, mas não só isso, também censurar os órgãos que falavam mal do governo. Ou seja, o DIP era o grande instrumento de controle não só midiático, mas também do controle da repercussão dos atos do governo. Um dos grandes atos do DIP, que a gente ainda tem até hoje, é a Hora do Brasil, onde o governo dá satisfação à população do que foi feito, do que foi pensado, do que foi discutido diariamente nas instituições brasileiras. Show? Não precisa olhar pra mim não, cara. Não, é porque aí eu já acabei... Ai, que lindo, fiado. Aos poucos, o governo varguista vai se caracterizando como um governo centralizador e um governo que tem um Estado muito forte e um governo ditatorial. Não sei se vocês estão percebendo, se a gente fizer uma ampliação da nossa história, a gente vai perceber que nesse mesmo período da história existia um grande fato no mundo, que era a Segunda Guerra Mundial. E nesse período onde existia o eixo e os aliados, o eixo composto por Itália, Alemanha e Japão, e os aliados pela França, Inglaterra, União Soviética e os Estados Unidos, um lado de um momento mais autoritário, um Estado fascista, que é o eixo, e do outro momento modelos mais liberais, mais democráticos, que eram os aliados.
E teoricamente o Vargas parecia mais com os dos estados autoritários, mas na prática o governo Vargas vai se aproximar dos Estados Unidos e por consequência vai se aproximar dos aliados, mesmo que politicamente ele se caracterize mais como modelo autoritário. Como que vai ser essa aliança com os Estados Unidos? O Brasil se compromete a fornecer matéria-prima, como borracha, por exemplo, para os Estados Unidos, e por outro lado, os Estados Unidos pôde acessar as bases militares lá no Nordeste brasileiro para poder fazer cabeça de ponte, que é um conceito militar onde o pessoal dos Estados Unidos saía dos Estados Unidos, vinha para o Nordeste brasileiro para poder ir para a África, ou seja, militarmente era mais estratégico fazer isso do que sair dos Estados Unidos e ir direto para a África. Como retribuição a essa parceria, o governo dos Estados Unidos vai financiar boa parte da construção da CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, na cidade de Volta Redonda, aqui no Rio de Janeiro. Em resposta a essa aliança, em retaliação a essa aliança do Brasil com os Estados Unidos, a Alemanha vai atacar alguns navios brasileiros, derrubando esses navios, e isso internamente vai causar uma grande repercussão e uma exigência que o governo brasileiro participasse da Segunda Guerra Mundial. O curioso é que Vargas anteriormente dizia que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. O Brasil entrou na guerra e a cobra teve que fumar, por isso o símbolo da FEB, Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra fumando. Razão, hein, fiado? Outra característica importante do governo Vargas foi a criação da CLT, a consolidação das leis trabalhistas no ano de 1943. Se vocês lembrarem das nossas aulas anteriores, tanto a parte 1 quanto a parte 2, vocês vão perceber que o governo Vargas, aos poucos, já foi preparando o território onde era sua grande base política, que era nos trabalhadores. Porque lá nos inícios da Constituição de 34 já foi concedido os direitos trabalhistas. E agora, em 43, vai ter a consolidação das leis do trabalho, como por exemplo, como por exemplo, a criação do salário mínimo, a jornada de trabalho de 8 horas por dia, as férias remuneradas e a proteção do trabalho da mulher e do menor. A partir dessa grande valorização do trabalho, das leis e dos direitos trabalhistas, existe um grande debate entre os historiadores sobre como abordar o Vargas. Alguns autores vão chamar o Vargas de populista, outros autores vão pensar o Vargas através do conceito do trabalhismo. Quem tiver mais interesse em pensar dessa forma, é importante conhecer esse livro da professora Ângela de Castro Gomes, A Invenção do Trabalhismo, que é super interessante a gente perceber como o Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres. Fazer agora, gente. Os grandes legados do Vargas para nossa história são... Os grandes legados do Vargas para nossa história foi o seu pensamento industrial e também a maneira que ele pensava o Estado como gestor da economia nacional, onde as empresas estatais que deveriam produzir para vender os seus produtos internamente e também vender os seus produtos externamente. O que sintetiza essa política foi a criação de duas empresas, a CSN, que foi bancada pelo capital dos Estados Unidos naquela parceria que o Brasil teve com os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, e também a criação da Vale do Rio Doce, que era para explorar os minérios, sobretudo em Minas Gerais. Enquanto o Brasil lutava na Segunda Guerra Mundial, opositores do Vargas questionavam o seu governo e diziam: "Ué, Vargas, como você vai para a Europa lutar contra governos autoritários se internamente nós vivemos numa ditadura?" A partir desses questionamentos, o governo de Vargas foi perdendo força, mas teve um movimento queremista, com participação inclusive do PCB, que dizia e pensavam que o Vargas deveria continuar no poder. Por que o movimento queremista desejava a continuação do Vargas? O grande argumento era que o Vargas, apesar de ter características autoritárias, ele pensava no Estado como gestor da economia, onde o Estado deveria ser mais forte em relação ao capital estrangeiro. Então, o grande argumento do movimento queremista era: já que a gente precisa dar uma continuidade política no Brasil, que seja com o Vargas, porque o Vargas é o cara que pensa no Estado como gestor da economia e não vai abrir a economia para os países capitalistas do mundo. Então, como o governo Vargas finalmente vai acabar no ano de 1945? Quando o Vargas aprova uma lei chamada Lei Antitruste, onde limitava a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. Isso foi a oportunidade da oposição varguista questionar o seu governo e aí sim o Vargas renunciar no final do ano de 1945, e aí sim temos o fim da Era Vargas, o primeiro momento da Era Vargas no Brasil. Finalizamos assim a série de 3 vídeos sobre a Era Vargas e o nosso próximo vídeo vai ser sobre imperialismo. Espero todos vocês aqui. É nóis! Arrasou, viado!